Realidade em Pauta já está de volta. Hoje o assunto é a obesidade como fator de risco para vários tipos de câncer. Até 2025, o Brasil vai ter mais de 29 mil novos casos de câncer relacionados ao excesso de peso. As mulheres são as mais atingidas, não apenas por serem o público com maior índice de massa corpórea elevado, mas também por serem as mais afetadas pelos tumores de ovário, útero e câncer de mama, que também têm ligação com o sobrepeso. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que já no primeiro semestre deste ano houve um aumento de 60% no número de obesos no Brasil. Já se sabe que existem claramente alguns alimentos que têm relação direta com o desenvolvimento de alguns tipos de tumores. Entre eles o consumo elevado de sal, por exemplo, e o câncer de estômago, ou esse mesmo controle do peso, o excesso de peso e a relação com até 11 tipos de tumores, como cólon, mama, que a gente comentou, algumas relações de consumo de fibra, de quantidade reduzida e tumores do trato gastrointestinal. É importante compreender que a perda de peso também está ligada a fatores emocionais. Por vezes, escolhas alimentares não necessariamente são a causa do problema, mas a consequência. Essa vontade de saciar-se vem porque há um vazio, né? Por que você quer se sentir cheio? Porque há um vazio. Mas no caso da obesidade, esse vazio não é só por comida. O obeso come as próprias emoções. Se a luta contra a balança é muitas vezes injusta, imagine se os quilos a mais vierem associados ao tratamento de câncer. Fiz a operação e depois, no dia 4 de janeiro e no dia 25, já comecei com a químio, que foram 8 ciclos, né? E não tive, assim, problemas, assim, sabe, assim, de enjoo, nada. E engordei bastante, porque comia muita massa, que era uma das poucas coisas que não dava enjoo. E depois comecei os ciclos da rádio, fiz 33 radioterapia, que também é dolorido, né, queima, mas passou, graças a Deus. E aí depois, como o câncer que eu tive não foi hormonal, eu tive que tomar uma vacina. Aí eu tomei, são mais 18 ciclos, quer dizer, foi mais 1 ano e meio. Então, basicamente, foi 2 anos e pouco o tratamento, né? E nesse período eu não fazia nenhuma atividade física, só depois. Apesar de hoje Neuza fazer atividades físicas regularmente, esta não é nem de longe a maior paixão da vida dela. Com a idade, você vai aparecendo as doenças, e essas doenças exigem remédios. Então, quanto mais velha vai ficando, mais remédios você precisa. E o exercício físico faz com que diminua essa quantidade de remédio. Então, se a pessoa não gosta, como eu, mas quer diminuir o remédio, né, quer deixar de tomar o remédio, é exercício. Amar a vida mais do que escolhas que lhe agradam foi uma lição duramente aprendida pela jovem Tatiane, de apenas 32 anos. Eu acho que, em primeiro lugar, né, eu não gosto de fazer atividade física. Eu acho que você tem que procurar um motivo, né? Você não gosta de fazer atividade, mas você gosta de você, certo? Então vamos tentar conciliar as duas coisas, né? Eu não gosto de treinar, mas eu gosto de mim, tá, ok. Eu gosto do que eu vejo no espelho. O que eu não gosto? Vamos mudar. Né? A gente não é uma árvore, né? A gente pode mover e correr atrás do que a gente quer e alcançar o objetivo. Pegar gosto pela saúde, que é importante. Eu acho muito importante manter a circulação, a mente funcionando. Então, procurar conciliar com alguma coisa que você goste. Há um desejo de mudança e aí ela busca essa ajuda. Como que ela vai conseguir desenvolver essas ferramentas? É através da aceitação da própria história. Quando ela compreende, quando ela integra as suas dores e ela transforma essas dores, aí sim ela está pronta e completa. É assim que essas mulheres se sentem ao olhar para trás e concluir onde a perseverança as levou.
E a gente volta aqui dentro do estúdio para continuar a conversa com o Dr. Rafael Chamarela Sobrinho, médico endocrinologista. Dr. Rafael, quando é que as pessoas vão ao seu consultório? Vão quando estão precisando, estão com vontade de emagrecer, no caso da obesidade. É a principal busca. E não estão satisfeitas, principalmente pelo quadro emocional, que acha que tem que emagrecer, não está feliz com aquela situação. Tem outras pessoas que também vão porque estão obesas e têm alguma doença associada, principalmente diabetes, hipertensão, uma doença osteoarticular, e que a perda de peso vai ajudar no tratamento. Tem algum desses fatores, eu diria hormonais, que são tratados por você e que justifiquem ou causem um aumento de peso que a pessoa, nas pessoas? Tem. O mais comum é a alteração da função da tireoide, porque o hormônio da tireoide ele controla o metabolismo, a atividade do organismo. E quando está com um quadro de hipotireoidismo, a taxa de hormônio é baixa, é diminuída, e o metabolismo fica um pouco mais lento. Então é aquela popular doença, eu tenho doença de tireoide e engordo por causa disso. Não propriamente disso. A tireoide ajuda a dar um pouquinho de aumento de peso. Não que ela seja obesa por causa disso. Ela é obesa porque come errado, não pratica atividade física e associado com o metabolismo mais lento acaba engordando bastante. Mas não que a tireoide seja culpada como é considerada vilã da história. Mas a tireoide é um grande fator de aumento de peso. É fácil identificar esse problema nos hormônios da tireoide? Você faz a dosagem hormonal, o exame de sangue, simples, tira um sanguinho, faz a contagem de hormônio e vê o resultado. Se a pessoa não está conseguindo controlar o peso, ela está desconfiada. Tem algum sintoma para ela dizer assim, olha, eu acho que eu estou com um problema na tireoide, é por isso que eu não estou conseguindo emagrecer? Tem. Geralmente o quadro clínico do hipotireoidismo é aquela pessoa apática, sonolenta, mais devagar, com pele ressecada. Tem uns que têm queixa de queda de cabelo, outros unhas mais fracas, uma intolerância maior ao frio, o intestino pode ser um pouco mais constipado. Esse é o quadro geral, mas não quer dizer que tem que ter tudo isso. Ela pode ter um sintoma ou outro. Às vezes pode ter o hipotireoidismo subclínico, que a gente chama. Ou seja, ele tem alteração laboratorial sem manifestação clínica. Você faz o exame, dá uma alteração pequena, você repete, confirma, você trata da mesma forma. E a pessoa às vezes não tem sintoma. Então só deixa eu ver se eu entendi bem aqui, doutor, uma questão mais primordial. Não existe uma predisposição para que as pessoas se tornem obesas ou com sobrepeso? Tem o fator genético. Ah, tá. Então tem aquela família que já é uma família obesa, a predisposição genética é grande. É importante também esse fator. Certo. E aí, num caso como esse, a pessoa vai ter que lutar contra a sua própria genética? Daí vai fazer a dieta e as mudanças dos hábitos de vida. Dieta e exercício. Tem que fazer. Assim como tem várias doenças que têm fundo genético, que tem que tomar remédio o resto da vida, na obesidade, que tem essa origem genética, também tem que fazer dieta, controlar o resto da vida. Isso não tem jeito. A gente tem visto um número bastante grande, doutor, de casos daquelas cirurgias que acaba sendo um último recurso, né, para quem está acima do peso, as bariátricas. Né? Tem vários tipos de cirurgias dentro dessa sequência. Como é que funciona isso? Tem, assim, começou de uma tal forma que depois foram aperfeiçoando essas técnicas e atualmente tem a técnica sleeve, que é mais comum, né? E é uma técnica que tem um sucesso grande. Então, os pacientes que fazem cirurgia, que sejam um determinado ponto assim, que estão fazendo tratamento para emagrecer, de longa data, 2, 5 anos, não tem sucesso, é uma indicação da cirurgia. Ou então ela tem obesidade mórbida, que seria acima dos 30, uma coisa bem avançada, e tem alguma doença que o tratamento da obesidade vai ajudar no controle dessa doença, na cura dessa doença, na melhora. Daí você indica também a cirurgia. Não é só o simples fato, eu quero emagrecer, quero ficar magrinho e esbelto, vou lá e vou operar. Não, tem indicação precisa para isso. Certo. E tem tido bastante sucesso agora, atualmente, com a avançada dos estudos, do aperfeiçoamento da cirurgia. O sucesso está muito grande. Hoje os pacientes têm tido bom resultado e vivendo uma vida perfeitamente saudável. E depois o pós-operatório exige uma série de restrições e de que a vida da pessoa seja completamente mudada, né? Com os hábitos alimentares, com relação a sono, com relação à prática de exercício físico. Quer dizer, não pode largar a mão disso. Não, muda totalmente. Eu sempre explico para o paciente, você está disposto?
ser principal, assim, conversar com pacientes que já operaram. O cirurgião passa tudo, explica tudo direitinho como é antes e pós a cirurgia. Ela faz a consulta com o nutricionista passa todo o esquema terapêutico, passa com o psicólogo para poder ver se realmente a pessoa quer operar, se está disposta a operar, não tem nenhum sintoma, assim, sinal de arrependimento que possa acontecer, para ela estar apta a fazer a cirurgia. E também, depois do pós-operatório, é tudo um tratamento meticuloso, principalmente a nível de alimentação, que é uma alimentação mais assim líquida, depois líquido-pastosa, vai aumentando gradativamente essa dieta. Mas sabendo que tem que controlar eternamente, que se voltar a comer exagerado, volta a engordar tudo de novo. Volta a engordar, porque essas cirurgias, algumas você já explicou aqui, elas meio que costuram, diminui o volume do estômago, mas ele pode voltar a crescer? Pode voltar, não é que volta a crescer, ele começa a ingerir alimentos mais calóricos e as células gordurosas que estão no organismo, elas murcham, não somem. Daí, quer dizer, para poder elas reencherem de novo, entre aspas, basta comer. Então a pessoa começa a ter aquelas dietas mais líquido-pastosas, mais calóricas, e acaba com isso engordando novamente. E volta a engordar, claro. Agora, doutor, e se a pessoa fala, não, eu não quero passar por um processo cirúrgico, mas está numa situação de risco, né? A gente diz assim, de risco, a obesidade mórbida, quem sabe, já com aqueles outros fatores agregados, né? Hipertensão, problema cardíaco, quem sabe estrutura óssea, diabéticas, é possível não recorrer à cirurgia e ainda assim conseguir a redução de peso ideal para se chegar ao peso ideal e evitar os problemas todos? É possível. É dieta e exercício. Isso é básico, é isso. Não sei se você chegou a conhecer, teve um exemplo clássico em Jacareí. Tem um rapaz, o Duda, o Eduardo, ele pesava 140 e poucos quilos, daí ele foi num cardiologista, o cardio falou para ele, se você não se cuidar, você vai morrer cedo, não vai ver seu filho crescer. Ele tinha um filhinho pequenininho. Daí ele ficou apavorado. Daí ele foi no consultório, começou a conversar, fazer dieta, tomou um remédio para ajudar a controlar um pouco o apetite, que não é obrigado a tomar, tá? Tem as indicações para tomar esses remédios. E exercício. Ele emagreceu mais de 50 quilos. Daí ele fundou um grupo aqui em Jacareí, chamado Os Inconformados, que fazem atividade física na praça. E com isso ele dá o testemunho dele que emagreceu e teve sucesso. Foi bem dinâmico o tratamento dele. E deu certo, continua magro até hoje. Então é possível, sim. Basta, mas isso é uma dificuldade que as pessoas têm, doutor, apesar de verem, por exemplo, na medicina, os casos de pessoas que estão muito acima do peso e todos os problemas que isso pode causar, e apesar de saberem que essas duas receitas básicas, né, uma alimentação adequada e exercício físico constante, são a base para se ter uma vida saudável, e mesmo assim não se faz. É uma coisa intrigante, não é? Isso é comum. Acho que na maioria da população acaba não mudando esses hábitos, não criando esse hábito de uma vida mais saudável e acaba se acomodando no dia a dia e não pensando nisso. A hora que acontece alguma coisa importante, alguma doença, é que por que eu não fiz? Daí vamos correr atrás. Daí começa a tentar a remediar, né? Remediar. O bom é que há solução. Prevenção. Há prevenção também. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Realidade em Pauta. Eu agradeço a atenção, então as ordens que for preciso, se eu puder esclarecer alguma dúvida, estou sempre aqui às ordens para vocês. Muito obrigado, doutor. E a você de casa também, obrigado, viu? Realidade em Pauta fica por aqui, você pode rever essa conversa aqui com o doutor Rafael e os outros programas também lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma ótima noite e até o nosso próximo programa.